Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Maravilha estar aqui novamente, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a série de livros Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Pois bem, eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do canal Raciocínios Espíritas, trabalhador voluntário também do Centro Espírita Paulo e Estevão, aqui mesmo em Salvador. E estou aqui hoje para a gente prosseguir no estudo do volume 1 dessa série esplêndida de Carlos Torres Pastorino, que é a série de livros Sabedoria do Evangelho. Hoje nós vamos explorar a visita que Maria faz a Isabel, tentando encontrar símbolos para a nossa jornada evolutiva, nossa jornada espiritual, tentando encontrar ressonâncias, tentando encontrar reverberações. Onde é que isso nos toca? O que isso tem a ver com a nossa jornada, com a nossa caminhada espiritual? É, sem dúvida, um momento muito específico da história de Jesus, né? Mesmo que indiretamente, que ele ainda estava no ventre de Maria. Mas tem muita coisa interessante aí para a gente dar uma olhada, né? Então, vamos ver o que é que Lucas fala nos seus textos, no versículo de 39 a 56 do primeiro capítulo. Ele diz assim, que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança deu saltos no ventre dela e Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. Olha que interessante, né? Mas continuando. E exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança deu saltos de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que interessante, né? A gente já começa com uma coisa interessante aí. A expressão levantando-se é sempre usada por Lucas, tanto no Evangelho de Lucas e nos Atos. E isso é usado ao todo 70 vezes. Então é uma locução típica de Lucas. Lucas sempre usa isso, né? Levantando-se fulano. Então, Maria, na verdade, parte para visitar essa parenta, não pela curiosidade de verificar as palavras do anjo Gabriel, o que estaria aí em contradição com a fé que nelas ela depositou espontaneamente, mas sim porque havia ali um espírito de humanidade. Ela foi para ajudar Isabel. Qual foi a cidade de Judá? A gente não sabe exatamente, mas uma tradição do século V fala que foi Ain Karim, que é uma cidade que fica a 7 quilômetros em linha reta de Jerusalém. A viagem de Nazaré até Ain Karim levava de 4 a 5 dias, mais ou menos. Então, como é que Maria teria feito essa viagem? Sozinha? Não sabemos. Não é revelado nos evangelhos. A gente sabe que depois da saudação natural da visitante, Elisheba, né, que é Isabel, sente que seu filho, em seu ventre, dá saltos de alegria. A gente vê lá no livro da Gênesis
no capítulo 25, versículo 22, que Rebeca interpretou como um mau presságio a luta dos gêmeos em seu ventre. Mas, na verdade, Isabel fica cheia de um Espírito Santo. É importante deixar bem claro, tá? Que é sem artigo. Por quê? Porque na língua grega não existia artigo indefinido, não tinha não tinha isso. Então, quando a palavra era determinada, empregava-se o artigo definido, re, toi, e quando era indeterminada, caso em que empregam, né, o artigo indefinido, não usa, a coisa assim, o grego deixava a palavra sem um artigo. Então, quando não aparece em grego o artigo, é porque ali existe, colocando em português, o artigo indefinido. Não é o Espírito Santo, e sim um Espírito Santo. Muitas vezes há um erro aí, traduzindo como sendo o Espírito Santo, e não era. Ela estava cheia de um Espírito Santo. Cheia, que em grego é plisti, que significa bater, na verdade, né? Que é o aoristo passivo do verbo piplime, que é satisfeito, cheio, que bateu o máximo, né? Digamos assim. Então, sendo passivo, significa, na verdade, o encher-se. E aí, esse encher-se não dependeu dela. Seria, então, empregado a voz média, mas sim de um elemento externo. Justamente que esse agente da passiva está expresso, né? Um espírito, ela estava cheia de um espírito, ou seja, havia ali uma situação mediúnica, né? Então se esclarece que era um bom espírito, era santo. Então, entre nós, os espíritas, a gente interpreta com um vocábulo moderno, né? Na verdade, ela teve uma situação mediúnica de psicofonia que a gente chama de incorporação, que é um erro, né? Mas na verdade a gente fala assim. Então ela levanta a voz gritando, o que evidencia não ser ela mesma que fala. Ou seja, é o espírito que fala através da boca de Isabel. Se fosse ela, ela falaria com a sua voz normal, mas não, ela fala numa voz diferente. Então, que espírito incorporaria mais naturalmente em Isabel nessa circunstância aí? Então, dada a grande evolução espiritual de Elias, era-lhe possível manter a consciência desperta, mesmo durante a formação de seu corpo físico no ventre de sua mãe. Olha que interessante, hein? Era o próprio filho que estava ali naquele fenômeno mediúnico, se incorporando nela e não trazia para isso nenhum tipo de dificuldade, como diz Pastorino, porque ela já estava servindo de médium de materialização, se a gente pode chamar assim, né? O próprio Pastorino fala isso, do seu veículo físico denso. Então, o espírito de Elias sabia de tudo que estava acontecendo, que era João, né, na verdade, e tinha uma visão espiritual ampla, ao passo que Isabel não podia, humanamente, descobrir a gravidez de Maria. Olha aí, hein? Que importante, né? Ela não tinha nenhum mês de gravidez ainda. Então, não aparecia externamente que ela estava grávida. Então, segundo um princípio teológico, aí é importante a gente dizer que uma explicação simples e natural deve sempre ser preferida a uma explicação complicada, milagrosa. Ou seja, a gente jamais deve recorrer à ideia de um milagre em casos em que a gente pode dar uma explicação minimamente natural, racional. Então, é a parcimônia, né? Necessária a parcimônia. Então, é mais simples e natural a explicação da incorporação de Elias, da psicofonia de Elias, que é confessada aí pelo evangelista, quando ele diz que ela ficou cheia de um Espírito Santo, ou seja, ela foi incorporada, digamos assim, do que a gente ter que recorrer à revelação divina, excepcional, a milagres, etc. e tal. Então,
A gente fala aqui, na verdade, de Elias, que era João, né? Na verdade, ainda reencarnando, ainda não tinha a personalidade de João, porque na realidade esse espírito ainda não tinha assumido uma nova personalidade. Então ele ainda estava com a personalidade de Elias. Então, com o novo nascimento, depois aqui viria a assumir a personalidade de João. Então, Gabriel, ao falar para Zacarias, diz claramente: irá com o espírito de Elias. Então, essa explicação, como diz Pastorino, deixa claro, né, que existe uma consciência do espírito ainda no seio materno, e que também é a explicação dada por Tertuliano, por Orígenes, por Irineu, por Ambrósio, grandes doutores da igreja, né? E o teólogo Soares também vai dar essa mesma explicação, deixando claro, né, que na verdade que esse mesmo momento, desde esse momento, o espírito tinha uso da razão. Ou seja, isso tudo é mais lógico e natural do que recorrer a uma possível intervenção divina, como fazem alguns outros teólogos, como por exemplo Santo Agostinho. Já o espírito de Elias, conhecedor dos fatos, estava saudando Maria como sendo bendita entre as mulheres, que ficou famoso isso na oração da Ave Maria, e acrescenta ainda que é bendito o fruto que está em teu ventre. Então aí a gente já percebe, né, que depois, numa exclamação de suprema alegria, ele vai reconhecer o espírito de Yahvé, Jeová, que na verdade ali estava encarnado no ventre de Maria. E tem justamente aquela pergunta que revela a sua humildade, né? E também, obviamente, o reconhecimento do Deus de Israel. A pergunta bem clara, né? Que como é que me vem visitar a mãe de meu Senhor? Ou seja, aí é clara a humildade, né? Isabel, então, consciente das palavras que tinham sido ditas por sua boca, comenta então o fato, dizendo que logo que ouviu a voz de Maria, na verdade a criança, João já, né, ainda no ventre da mãe, deu saltos de alegria em seu ventre. Então é concluída essa fala aí com a bênção a Maria, né, porque nela se cumpriram as promessas antigas de Yahvé. E aí também a gente vê que é porque ela deu crédito ao anjo que havia participado a notícia para ela. Então, com isso, a gente vai ver que Pastorino afirma que depois de ter recebido o aviso do encontro próximo com a divindade, a criatura, olha que símbolo isso, né? A criatura se afasta precipitadamente do seu habitat normal, né? Ela vai às montanhas para ficar, na verdade, em meditação silenciosa. É um momento em que Maria simboliza a nossa jornada espiritual, né? Ela sobe ao nível mais alto de vibrações, ou seja, na montanha, o nível mais alto de vibrações que lhe era possível, se esquecendo tudo que é de baixo, tudo que é da terra, tudo que é da planície. Então, nesse nível lá em cima, que é um nível extramaterial, ele vai encontrar espíritos de igual elevação e com eles vai se comunicar em palavras de louvor a Deus. Olha que simbólico isso, hein? E aí ele vai dizer que é preciso que a gente observe que desde já, que todas as vezes que as escrituras querem assinalar uma elevação de vibrações espirituais, né, por qualquer motivo, por meio de uma prece, de uma meditação, as escrituras vão fazer com expressões justamente assim: subiu um monte, subiu a um monte. Então, com isso aí, está colocando exatamente o que se faz, justamente, né, foi para uma região montanhosa de Judá. E como a Judéia aí representa a personalidade, como a gente já falou anteriormente,
assim como a Galileia vai exprimir a individualidade, né, como a gente já viu anteriormente, a gente compreende que a criatura humana tem um momento aí de esquecer os corpos físicos, sensitivo, emocional, jogando apenas com a parte mais elevada, com o intelecto. Então é um momento em que, ao encontrar-se com outro espírito, este espírito, na verdade, lhe manifesta alegria. E aí, como diz Pastorino, né, que essa alegria é por ver que dentro de si está Deus, está o Cristo vivo que em todos nós habita. Aí, se a gente volta lá para o texto bíblico, a gente vai ver que é colocado por Lucas que: e disse Maria, minha alma engrandece o Senhor, pois o meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava, pois de ora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço e dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração. Depois os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou cerca de 3 meses com ela. Depois voltou para sua casa. Olha que coisa interessante, né? Em resposta a Isabel, Maria então entoa um cântico maravilhoso que tem muito para nos ensinar. É um cântico conhecidíssimo, né, de toda a cristandade, justamente por ser a primeira palavra latina, o Magnificat, o famoso Magnificat. Então, todo o cântico reproduz o pensamento do Velho Testamento, sobretudo dos Salmos. É um texto bem parecido com o dos Salmos. Logo no primeiro versículo, nós temos uma preciosa lição. Minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Aí a gente já vê uma coisa interessante, né? Uma nítida distinção entre alma, que é psique, em grego, e espírito, que é pneuma, também em grego. Que Paulo de Tarso também faz essa distinção, né? De acordo com a filosofia platônica. Por exemplo, a gente tem lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele suplica a Deus que nos santifique o espírito, a alma, ou seja, pneuma, psique, e o corpo, soma. Então, na filosofia de Paulo, na filosofia paulina, a psique, a alma, é o princípio das emoções sensíveis, que hoje nós chamamos de perispírito, alguns chamam de corpo astral. Pois é, isso é o princípio agente ou eu da personalidade, enquanto que pneuma é o elemento espiritual, ou seja, é o eu consciencial da individualidade. Lá em Hebreus 4:12, também a gente vê que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra dividindo até os nervos e as ligações da alma com o espírito,
discernindo as disposições e os pensamentos do coração. É interessante aí também outra coisa para a gente falar, né? Há ainda outros passos escriturísticos, né, que confirmam esse ponto de vista, como, por exemplo, louvai o espírito e almas dos justos, como a gente vê em Daniel. Em sua mão está a alma de todos os vivos e o espírito de todos os homens, como a gente encontra lá em Jó. Né? Ou, se há o corpo psíquico de alma, o há também o corpo espiritual de espírito, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ou o homem de alma e o de espírito, como está lá também na primeira epístola aos Coríntios. Estes são os que se separam a si mesmos, que têm alma, mas não têm espírito, como a gente vai encontrar lá em Judas. Então, Maria, com toda a clareza filosófica, na verdade ela podia não ter uma cultura, mas ela era uma mulher sábia, ela emprega corretamente os tempos dos verbos e afirma: minha alma, ou seja, minha personalidade, engrandece, e aí ela coloca no presente do indicativo, né? Que a palavra que ela usa em grego é megalinei, que é exagera, ou seja, engrandece nesse sentido. O Senhor, porque meu espírito, ou seja, individualidade, se alegrou, que está em aeristo, e galiasef, que é júbilo em grego. E meu Deus Salvador, ou seja, a razão da alegria é o prêmio recebido da descida do grande Espírito em seu ventre. É a manifestação espontânea aí, na verdade, de humildade verdadeira feita por Maria. Nesse momento, Maria transfere toda a benevolência à graça divina, que, na verdade, baixou seus olhos à pequenez de sua escrava, e de tal forma a exaltou que todas as gerações a denominarão bem-aventurada. Então, ela mesma, entretanto, não se diz humilde, né? Ela não faz isso. Quem se julga humilde, é importante lembrar que está revelando aí mais orgulho e vaidade, né? por se julgar virtuoso do que ser realmente. Né? Então, ela diz que ela é pequena, sem valia. A palavra grega tapeinosis, que é humilhação, né? Conforme lá no Salmo 31, que diz: vibrarei de alegria e gozo por causa de tua bondade, pois olhaste minha miséria, porque o poderoso, e aí a palavra que é usada é dinastos, que é possível, aquele que pode, poderoso nesse sentido, né? Me fez grandes coisas. Era habitual ser designada a divindade por um dos seus atributos, como a gente vê também no islamismo, né? Então, outro motivo importante: Deus exerce sua misericórdia nas sucessivas encarnações dos que o temem, ou seja, dos que são fiéis à sua lei e o servem. E aí é importante que a gente veja, por exemplo, no Salmo 103, e também no Deuteronômio, no capítulo 7, onde está lá colocado: Yahvé mantém sua misericórdia aos que o amam e lhe cumprem seus mandamentos até 1000 gerações. Aí fica bem claro que a gente está falando de reencarnação, né? A gente está falando aí no sentido de muitas encarnações, 1000 gerações, 1000 encarnações. Então, aí é importante lembrar que a gente não está falando de filhos, netos, bisnetos, né? Tanto assim que no versículo seguinte se acrescenta: retribui diretamente aos que o odeiam, não retardará o pago ao que o odeia, retribuir-lhe diretamente. Né? Então, logo a gente vê que está falando de 1000 renascimentos da própria criatura que o ama, que o teme, que o cumpre os mandamentos, que o respeita. Né? Mas aí Maria continua: Deus dispersa pela força do seu braço, e aí tem uma repetição
do eufemismo que está lá no Salmo de número 119, os que têm pensamentos soberbos no coração. Então, conforme a gente verifica, mais uma vez, o coração é visto aí como a sede dos pensamentos. Olha que interessante, né? Uma visão diferente. Realmente, sendo Deus a humildade máxima, os orgulhosos jamais podem sintonizar com suas vibrações. Não dá. Então, daí dizer-se, mediante uma imagem, né? Deus não ama os orgulhosos, conforme o livro de Reis, né? Conforme Jó, a gente vai encontrar isso lá. E prossegue: fez descer os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Isso a gente vai ver também lá no Salmo, no livro de Reis, em Jó, em diversos momentos, né? Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, conforme a gente vê no Salmo 34 e no Salmo 107. Então a gente, nesse momento, percebe que, como diz Pastorino, é preciso chamar mais atenção para uma afirmação clara, embora implícita, das vidas sucessivas, das reencarnações, que está aí nessa fala, né? Então, raciocinando diante dos fatos, a gente verifica que, numa mesma existência, os poderosos raramente perdem seus tronos e os humildes não são exaltados, né? Então, da mesma forma que os famintos muito dificilmente enriquecem, né? E pouquíssimos são os que, ricos, perdem a sua fortuna. Então, as afirmativas aí de Maria e dos demais textos que foram citados, né? Na verdade foram lembrados por Pastorino, lá do Velho Testamento, são apresentados, na verdade, esses fatos como sendo normais e habituais. E aí a gente percebe que está falando de reencarnação, né? A gente conclui aí que se refere às vidas sucessivas. Então, quem é que teve um trono numa existência que regressará à Terra na vida seguinte em uma posição humilde e vice-versa, né? Quem transcorreu, por exemplo, como diz Pastorino, uma existência a lutar contra a fome, voltará na existência seguinte cheio de bens, né? Mas é bom lembrar que os ricos serão despedidos da vida espiritual para a Terra, vazios de bens. Então, esta aí, no caso, é a única interpretação que podemos dar às palavras citadas. Não dá para a gente tentar forçar interpretações malabarísticas. Se não fizermos, vamos verificar que os fatos reais que nós observamos todos os dias terminam por desmentir as afirmativas categóricas das Sagradas Escrituras, né? Como diz Pastorino, Maria, na verdade, vai citar a manifestação da misericórdia de Yahvé para com Jacó, que é Israel. Jacó foi o nome que foi dado a ele depois, né, segundo a promessa feita a Abraão. Então, a gente anote aí que a esposa de Abraão era Sara. E a seu respeito, a Cabala vai dizer o quê? Fica sabendo que Sara, Hana, a sunamita, e a viúva de Sarepta, cada uma delas possuiu, por seu turno, a alma de Eva. Olha que interessante, né? Isso está lá no Yakut Reubeni, número 8. E o evangelista vai encerrar o episódio com a notícia de que Maria ficou cerca de 3 meses com Isabel, regressando então depois para sua casa. Interessante, né, que embora Lucas narre esse episódio do nascimento de João após ter dado notícia do regresso de Maria, é de se supor que, na verdade, Maria tenha ficado lá, né, tenha permanecido ao lado da parenta até depois do nascimento. Não faria muito sentido ela voltar antes do nascimento de João. Quando lá ela chegou, já estava no 6º mês,
e lá ficou cerca de 3 meses, ou seja, o nascimento já teria sido dado, né? Então, certamente ela não sairia de lá às vésperas do grande evento. Mas o procedimento é típico desse evangelista. Na verdade, ele termina um episódio antes de começar um outro episódio. Como, por exemplo, a gente vai ver Lucas falar da prisão de João Batista, né, lá adiante no capítulo 13, antes de começar a narrativa do batismo, que é no capítulo 13 depois. Ou seja, então, realmente, a gente percebe que provavelmente Maria volta para sua casa e não para a casa de José. Isso também é importante colocar. Isso porque nessa época ainda não estava casada. Então, sob o aspecto profundo, a gente aprende aí que a intuição, na verdade, fazendo uma interpretação para nossas vidas, a intuição que é Maria, glorifica o Senhor pela descida da graça, convicta da pequenez da sua realidade subjetiva, diante da magnificência divina em atender às criaturas. Inspirada pelo Eu Supremo, ela canta a alegria da próxima unificação com o Cristo interno, que é justamente a manifestação cósmica da divindade. Estende o seu louvor pelos benefícios recebidos em vidas anteriores, assim como pela felicidade que fruirá nas porvindouras. Ele relembra que só os humildes e pequenos receberão a aventura do grande encontro, porque os ricos, cujo Deus é o dinheiro, nas palavras de Pastorino, e os soberbos, cujo Deus é o próprio eu, pequenino e transitório, coitado, né, não conseguem penetrar no recinto humilde e oculto do coração. O que só pode ser feito quando há renúncia total a tudo, inclusive ao eu personalístico. Então Maria permanece com Isabel, ajudando-a com a sua presença a realizar o mergulho e depois novamente se recolhe em seu íntimo, ou seja, regressa à sua casa, justamente para que em meditação profunda ela possa aguardar o supremo acontecimento, que é o despertar do Cristo interno. Olha que interessante, né? Que símbolo profundo para a gente, para a nossa reflexão, né? Nossa necessidade de renúncia. Olha aí como é importante fazer com que o nosso ego ceda lugar para o self. A nossa personalidade ceda lugar para a individualidade. Quanta coisa para se aprender, né? Pois bem, vamos mais adiante. A gente já vai chegar no nascimento do Cristo. Então, já a gente se encontra novamente na próxima semana. Grande abraço e até breve.